Hebreus capítulo 2, versículo 5. Diz assim, 2:5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco, menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos teus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: ah, meus irmãos, declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, a livrar-se todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propriação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém? Podemos nos sentar. Amados, quando nós olhamos a vida de Cristo, e quando nós olhamos principalmente essa epístola, esse capítulo, que nos remete ao que ele tem de autoridade, ao que ele tem de poder, ele diz claramente que Cristo subjuga tanto o pecado e a morte debaixo dos seus pés. Subjuga a morte e o pecado debaixo dos seus pés. E ele relata algumas coisas que são muito importantes para nós aqui, e que vale a pena você sair daqui tendo sim a autoridade para subjugar sim, através da sua vida, isso que vem tentar você pelo pecado, tentar você na sua morte espiritual. Saímos um pouquinho rapidamente agora, eu e o Diego, comentamos o assunto sobre uma pessoa, e eu dizia a ele que muitas vezes quando nós nos afastamos do meio, daquilo que nós estamos acostumados a fazer, que é ouvir a palavra, que é cantar, que é adorar, que é estar presente, estar na presença do Senhor, nos tornamos braseiros, e aí aquele braseirinho que sai fora, ele morre. Por quê? Porque ele perdeu aquela coisa quente junta. Morre, sozinho. Ele se perde. Quando nós não estamos nesse convívio, quando nós não estamos nessa comunhão, nós morremos sim. Morremos com essas vontades que nós temos, morremos com essas questões que nós temos. E eu quero falar com você sobre isso essa noite. Se Cristo, aquele que subjuga pecado e morte, aquele que colocou debaixo dos seus pés isso, e nos dá a condição de coerdeiros com Ele, nos chamando de irmãos, olha o que Ele diz:
nos chama de irmãos. Diz mais, Mateus 28, ele fala que é dado a ele todo o poder, ou toda a autoridade nos céus e na terra. E se temos essa precificação sobre nossa vida também, eu quero dizer que sobre a tua vida está todo o poder nos céus e na terra. Você tem a condição de subjugar nos seus pés aquilo que vem contra a sua vida. O povo de Deus precisa sim entender que tem autoridade, que tem poder, através do nome de Cristo, através da sua vida, porque em você que é o templo do Espírito Santo, está em você esta autoridade. Eu me lembro algum tempo atrás, que sempre tem essas modinhas que acabam acontecendo durante o período nas nossas vidas, né? Hoje de manhã foi até engraçado porque o Luizinho fez algo que normalmente se fazia muito na igreja, há algum tempo atrás. Sai! Né? Lembram disso? Todo mundo põe a cabeça? Sai! Né? Tinha outras também, né? Estou tentando lembrar uma que era também mais ou menos parecida com essa, que também não é ficar nele. Estou tentando lembrar agora. Me ajuda, Paulo, por favor. Nós que somos de amarrado. Obrigado, Salvador. Está amarrado, lembra disso? Quem lembra? Pegou uma febre essas coisas, não? Está amarrado. Né? E aí eu comecei a prestar atenção em muitas delas, né? Porque se a gente quiser usar da forma correta, a gente usa. Se a gente quiser usar da forma errada, a gente usa. Né? Eu ouvia sempre o seguinte, um pastor falava assim, você amarra, se você não mandar embora depois, não vai adiantar nada, porque o bicho fica amarrado ali. Você entra na casa da pessoa e fala, está amarrado em nome de Jesus, e não o repreende depois, não vai adiantar nada só estar amarrado. Por que eu estou falando isso? Porque o povo de Deus parou de fazer algumas coisas que precisa sim voltar a fazer. Está repreendido sim em nome de Jesus, tem que repreender, tem que lançar fora, tem que quebrar logo de uma vez, capeta maldito, salafrário, safado, insuportável, que fica ao derredor toda hora. Você tem autoridade na sua vida, meu amado e minha amada. Repreende ele em nome de Jesus. Sabe o que acontece? Com o tempo a gente vai se tornando um pouco diferente. Eu acho que a gente pensa que não precisa fazer mais certas coisas. Mas eu quero dizer que a gente tem que fazer isso todo dia. A Bíblia não diz, lá em Mateus, que para cada dia o seu mal, quer dizer que vai ter um mal no seu dia. Se ele tem, o repreende. E você pode repreender. Mas vamos ser sinceros. A gente passa o dia inteiro correndo, a gente repreende de verdade? Faz tempo, amados, eu vou falar por mim. Hoje eu vim aqui de manhã, foi uma benção, estava gostoso o culto e tal. Aí eu saí daqui e eu comecei a passar mal, eu não sei o que era. E dor na perna, dor no corpo e aquela coisa ruim. Né? Foi uma luta para eu estar aqui hoje, à noite. Porque você começa a ficar mal assim, vou, não vou. Vou, não vou. A gente não fica nessa lutinha? Fica. Sabe o que eu fiz? Cheguei no banheiro, tomar banho, está repreendido, em nome de Jesus, não aceito mais na minha vida. Mas quanto tempo a gente não faz isso de verdade? De a gente chegar e começar a ter essa autoridade. Deus nos dá essa condição através de Cristo. Cristo estabeleceu isso em nossas vidas, como co-herdeiros, como irmãos, como aqueles que está escrito em
Mateus 28, é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. E por que diz nos céus e na terra? Porque exatamente nesse instante há uma briga aqui entre os anjos de Deus e os outros anjos. E você pode determinar sim a repreensão em nome de Jesus. Não determinar Deus, né? Pelo amor de Deus, nunca faça isso. Eu determino, Deus, que você me abençoe. Eu determino, Deus, que você vai. Nunca. Não temos essa autoridade, nós não temos. Mas nós temos sim a autoridade de repreender o mal, de lançar o mal fora de uma vez por todas. Eu gostaria que nossa comunidade pudesse voltar sim a tempos aonde nós orássemos e as pessoas fossem curadas daquela maneira que era no passado. Amém. Ontem eu fui na formatura da pastora Mariana. A pastora Mariana se formou ontem psicóloga e foi lá na Igreja Brasil para Cristo. Todos conhecem a Igreja Brasil para Cristo da Pompeia? Eu comentava com o pastor Paulo Muniz sobre aquele homem que abriu aquela igreja, missionário Manuel de Melo. Aquele homem foi um visionário na época dele. O que ele fez na época dele, poucos poderiam fazer. Ele construiu um templo que ninguém imaginava construir. Hoje existem esses templos, né? Enormes. Mas ele era na frente. Ele tinha batismo todo domingo. A pessoa aceitava Jesus. A piscina já estava pronta. Ele já batizava. Mas, tinha uma coisa, ele pregava o evangelho genuíno. Se ele errou, se ele falhou na vida dele, todos nós podemos errar e falhar. Mas, ele pregava o evangelho simples. O que tinha de gente que era curado naquela época. Eu sou de uma igreja, que existia um culto na tarde, eu era de uma igreja, que existia um culto, que era de quarta tarde, né, mãe? Tarde da bênção, sexta tarde na sede, tinha o pastor Silas lá, ele orava, as pessoas eram curadas, e não precisava esse show que existe hoje, nada disso. O show era Jesus. Ele repreendia o espírito de enfermidade. Sai, espírito de enfermidade, eu declaro a cura, e a pessoa era curada. Olha para a pessoa do seu lado, Deus vai começar a te usar. Você crê nisso? Eu creio. Eu quero que a nossa igreja seja reconhecida por aquilo que ela se produz. Mas quando ela se produz, quando eu falo isso, amados, não é para a gente ficar rico ou preencher a igreja, não. Se produz através da sua vida, de autoridade. Se a Bíblia diz que ele subjugou aos seus pés, nós também subjugamos. E qual o medo de você tomar a atitude e fazer a diferença? Qual é o receio de você verdadeiramente orar? Outro dia eu estava falando, não lembro se foi com o Natan, com o Davi, e um deles chegou, olha, estou com dor de cabeça, vamos orar. Mas qual que é o mais prático hoje? Dorflex, AS, Novalgina. Qual era o nosso costume antes? Orar. Nós orávamos. Hoje não, o costume é tomar remédio. Primeiro é tomar remédio. E mesmo eu falando hoje aqui, você vai fazer uma oração amanhã, você faz a oração e toma Novalgina logo depois. Está na hora de você quebrar isso no nome de Jesus Cristo. De verdade. Está na hora de nós entendermos essa palavra de Hebreus capítulo 2, ela é dura, amados. Se nós tomarmos para si o que ela está dizendo para mim e para você, põe em prática a autoridade investida na sua vida. Coloque em prática isso. Jesus, o sumo sacerdote, está em nós através do Espírito Santo.
nos fala que farão obras maiores ainda do que as anteriores de Jesus. Vamos fazer. Vamos pôr a mão na massa. Vamos logo ir para o céu. E por que eu falo vamos logo ir para o céu? Porque eu acredito fielmente na teoria de que aqueles que ouvirem falar o nome de Jesus, todo mundo, quando todos ouvirem falar o nome de Jesus, está pronto o arrebatamento. Mas isso só vai acontecer se nós tomarmos a decisão de ir lá fora com autoridade e falar de Jesus e demonstrar Jesus. Mas hoje o pecado está dentro da igreja. E quando eu falo que o pecado está dentro da igreja, nós somos todos pecadores. Mas eu estou falando que o pecado está sendo praticado de forma viciada dentro da igreja. Há adultério, há mentirosos, há fornicadores, praticadores de quase todo tipo de iniquidades. E posso dizer, te faz perder a autoridade. Porque para mim a autoridade ela é investida quando você tem prática de vida cristã. Eu não acho que existe uma coisa sem a outra. Apesar que existem exemplos. Existem exemplos de pessoas que acreditam tanto na fé em Cristo, o usam pela fé e as coisas podem acontecer, mesmo. A Bíblia também relata sobre isso. Mas eu quero dizer por mim, e eu quero dizer por esta comunidade, que se nós tivermos uma prática de vida cristã, a nossa autoridade investida, ela será de excelência. Amém. Porque ela é carregada, sim, do verdadeiro exemplo de vida de Cristo através de nós. De pessoas de princípios, de fundamentos, de pessoas que verdadeiramente querem estar exercendo a fé e o genuíno amor de Deus nessa terra. Se nós lermos aqui uma coisa que eu acho interessante no versículo, deixa eu lembrar aqui, versículo 11. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: ah, meus irmãos, declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez, eu porei nele a minha confiança. Eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Amados, somos adotados por Deus como filhos, adotados por amor, adotados pela graça, adotados por uma situação única. E está na hora de a gente ter autoridade. Eu quero que você saia daqui meio bitolado hoje. A grande verdade é essa. Eu quero que você seja meio bitolado. Você sentiu alguma coisa errada? Está repreendido em nome de Jesus. Pais, vamos orar pelos nossos filhos. Ora primeiro. Está doente? Ora primeiro. Pastor, minha fé ainda não está suficiente. Não tem problema, mas ora primeiro. Peça a Deus. Verdade, pastor. Peça a Deus. Eu tenho muita vontade de reviver coisas que me valeram a pena na vida. E de ver em vocês coisas que valem a pena na vida, em Cristo Jesus. Eu não sei o que está acontecendo com a nossa comunidade, mas o pastor Paulo, o Lu, eles têm cantado algumas músicas que são mais antigas. Não sei qual é o motivo que o Espírito Santo de Deus está levando. Hoje de manhã só foi música antiga, não é? E o engraçado é que a igreja respondeu de uma outra maneira. Eu acho que Deus está nos trazendo à memória tudo aquilo que já vivemos, para estabelecer aquilo que nós vamos viver com Ele na eternidade. Glória a Deus. Não é à toa. Aliás, nada é à toa com Deus.
Por isso eu profetizo sobre a tua vida hoje que você terá autoridade e subjugará, sim, todo o mal debaixo dos seus pés. Todo o mal será subjugado debaixo dos seus pés. Você crê nisso? Será que você pode pisar em nome de Jesus na cabeça do diabo? Lembra isso? Um tempo atrás era assim, né? Tinha aquela música lá, pisa na cabeça do diabo, né? Eu nem lembro mais da música. Pisa nele em nome de Jesus Cristo. Amados, eu vou dizer uma coisa para você: não vai acontecer nada com o teu pé. Não vai acontecer nada com você. Não vai acontecer nada na sua casa. Ai, pastor, sempre falaram umas bobagens, né? Ah, mas olha, eu não posso ir orar sem estar revestido, sem a coisa não estar preparada. Amados, aqui está dizendo alguma preparação para você repreender o mal? Não. Também você não vai entrar num terreiro de macumba e lá quebrar o pau com o diabo. Aí chama-se cutucar a onça com vara curta. Você já imaginou isso? Imagina você com uma varinha desse tamanho, fininha, e você ir lá cutucar uma onça. O que vai acontecer com você? Deus não está mandando você ir fazer algo errôneo, sem sabedoria. Mas todo o mal que tentar contra a sua vida, ele já está repreendido em nome de Jesus. Toda enfermidade que possa vir sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, esse espírito de enfermidade, ele está repreendido em nome de Jesus. Toda luta e tribulação que o diabo tenta tirar você do prumo, está repreendido em nome de Jesus. Eu creio e eu viverei sim essa autoridade sobre a minha vida, porque Jesus está em mim, Jesus está em você, e eu creio nessa autoridade. Eu creio. A Bíblia me dá esse direito. Não sou eu, Ele nos dá, Ele nos fala. Volta para a sua casa hoje e repreende. Repreende. Ah, ficou doente? Amado, tenha fé. Ora, põe a mão na sua cabeça e eu repreendo em nome de Jesus esse mal. Poxa, você consegue. Eu tenho plena convicção que você vai conseguir. Ah, está triste, está ansioso. Põe a mão no seu peito e fala: Senhor, acalma minha alma, limpa minha alma, em nome de Jesus. Você tem autoridade, e ela é investida pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Ou você não crê nisso? Você está aqui todo domingo, você não crê que o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário sobre a tua vida? Ele te limpa, Ele te santifica, Ele te purifica e te dá autoridade. Eu creio nessa autoridade, nós vamos viver essa autoridade. Vamos viver até a volta do Senhor Jesus. Eu queria orar com você hoje. Aliás, eu queria que você pudesse entender que diz aqui, olha, o versículo 14: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Pois ele evidentemente não socorre anjo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Nós estávamos sujeitos a uma escravidão, não estamos mais, somos libertos pelo sangue de Jesus. Você é liberto, meu amado. Eu não sou favorável a culto de libertação, a não ser para pessoas que estejam precisando de libertação. Porque se você tem Jesus, você já é liberto. Ah, pastor, mas tem gente dentro da igreja que parece que não é liberto, porque nunca aceitou Jesus de verdade. É convicto. Eu tenho convicção que Jesus existe.
Eu tenho convicção que Jesus, Ele pode ser Senhor, Ele pode ser Salvador da vida de uma pessoa, mas não é dela ainda. Então ela ainda não é liberta verdadeiramente, porque ela não aceitou Jesus, ela não é convertida. Ser convertida é se converter mesmo. Eu me converto àquilo. Então esse papinho para mim, vamos fazer um culto de libertação, tem muita gente dentro da igreja precisando de libertação. Não, esses que estão precisando de libertação estão primeiro precisando serem salvos. Porque aquele que precisa de libertação é aquele macumbeiro que entra aqui e cai endemoniado, na minha opinião. E a gente tem que repreender esse espírito maldito. Lançar fora de uma vez. Mas tem gente que vem na igreja, vem todo domingo, vem toda semana. Eu preciso de libertação. Essa pessoa precisa de libertação. Está errado isso, irmãos. Cuidado. Está bem errado isso. Você não aceitou Jesus? Está sobre você a autoridade. Repreende logo todo o mal que está contra a sua vida. Repreende. Repreende a mentira. Repreende essa desgraça, essa miséria. Pode parecer um pouquinho louco mesmo, porque para o mundo a gente tem que parecer louco. Está passando na rua, você está lá repreendendo em nome de Jesus, não tem problema não. Qual que é o problema de você repreender em nome de Jesus? Nenhum. Você não está fazendo o seu papel? Acabou, faça. Deus restabelecerá a autoridade. Vamos ficar de pé, vamos orar.